Já que a gente está falando de mentalidade e que isso vai refletir no comportamento, vamos pensar aqui como é o garoto, a mãe e o pai pode levar para os melhores campeonatos, para os melhores treinamentos. E que esse garoto pode usar as melhores chuteiras, que pode ter as melhores condições. Então, para ele, muitas vezes, aquilo ali é um dia normal, um dia comum. E o pai pode proporcionar para ele ir para um clube, o pai pode proporcionar para ele competições em outros lugares, mas ele não sabe o seguinte: o que é que ele conquistou nesse momento? Muitas vezes o garoto não percebe isso. Para ele é tudo normal. Ele está acostumado a todo mundo fazer as coisas por ele. E eu pergunto para os meus atletas, porque a maioria dos atletas que fazem um treinamento comigo são garotos que os pais têm condições, né, de poder arcar com esses treinamentos e estão mais presentes no dia a dia. Então, quem é que organiza o seu material? É a sua mãe ou é o atleta? Então, é um detalhezinho, tá? Mas vamos lá. O garoto que ele não tem a chuteira que ele gostaria, ele não tem o campo que ele gostaria, ele não treina no time que ele gostaria, ele só vai quando ele é convidado. Esse garoto, na hora de dividir uma bola, o que é que ele vai fazer? Eu fui esse garoto. Eu era esse garoto que o futebol era uma saída. Futebol era algo que eu queria pra mudar a minha vida. Então, quando eu tava jogando no time, que a gente via os meninos que tinham mais condições, que tinham ali os pais presentes, geralmente chegava ali com o carrão, aquela coisa toda, o nosso olhar era diferente para aquele garoto. Só que hoje, esses garotos, é a fase que ele tem mais condições de vencer. Porque a partir do momento que o jogo ele começa a exigir mais inteligência, mais comportamento, quem tem essa base, naturalmente, vai ter mais oportunidades do que aquele jogador que a gente viu anteriormente, que era o jogador, todo craque era aquele que dava o problema. Não era assim que a gente via? Na minha época era assim, os jogadores eram, aqueles que eram craque eram problemáticos. Era o cara que bebia, era o cara que chegava tarde, era o cara que brigava, era o cara que fazia, a gente ia ajustando pra esse garoto chegar ali, porque ele tinha uma coisa muito bacana, que o futebol nunca vai deixar de valorizar: atitude. Atitude. É aquele momento em que o jogador é encurralado por dois e ele faz uma jogada diferente e acaba saindo na cara do gol. Tem recurso. Ele vai ter um recurso porque ele é um sobrevivente, está acostumado com problema, com desafio. Então ele vai inventar alguma coisa. Mas hoje o garoto precisa dormir cedo, precisa se alimentar bem, precisa treinar muito. Se treina muito mais do que treinava antigamente. Se treina diferente como se treinava antigamente. Então o que acontece? Qual é a diferença desse garoto classe média do garoto que sai daqui com o grande sonho de chegar lá e quer ser jogador de futebol e ele não quer voltar? É justamente na hora da atitude, na hora da dividida, na hora da disputa. Porque o que nós pais classe média, pais que muitas vezes não desenvolve, não permite que esse garoto muitas vezes desenvolva, é a tomada de decisão, a autonomia, o protagonismo. Então chega nesses lugares, sabe o que acontece? Os caras pegam o que é dele e ele não disputa, não compete. Então, o pai de atleta que tá escutando, eu falo muito disso no meu livro. O pai de atleta que tá escutando e o garoto, para ser jogador de futebol, ele vai precisar entender o seguinte: futebol é massa, futebol é emocionante, mas futebol tem um adversário que quer me derrubar, que quer me tirar, que quer ganhar para mim. E eu preciso ganhar para ele, eu preciso disputar, preciso querer mais do que ele. Eu preciso estar mais firme que ele, mais forte, mais preparado, porque senão ele vai me superar.